Porque os grandes contratam as consultorias, fazem pesquisas antes, né, de fato colocar o produto numa gôndola, por exemplo. Como que um pequeno pode fazer esse processo sem conseguir investir muito nele, né? Quando você não tem produto ainda, tá pensando nas ideias, uma maneira é conversar com as pessoas. Então, o processo criativo do empreendedor tem alguns que vão para dentro, né? Que ficam matutando, pensando sozinho e tal. Eu acredito que a melhor maneira é falar com quem está no mercado. Então, se eu fosse empreender hoje, trazer um novo produto para o mercado, eu falaria com varejistas, com donos de empórios, com pessoas que estão ali no dia a dia, que estão vendo centenas de novas iniciativas, o que eles sentem falta. Falaria com especialistas da área. Então, essas conversas trazem muito insight. Faria isso primeiro, se você não tem o produto, né? E aí, se eu já tenho o produto, se eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, já vendo para alguém, sei lá. Quando você já tem o produto, começou a vender para nem que seja amigos ou pequenos empórios, eu sou muito a favor de pesquisa com consumidor fiel. Então, não é qualquer consumidor, né? Porque, às vezes, você conversa com um consumidor que não é o seu target, ele vai falar alguma coisa, mas a opinião dele você precisa ponderar, porque não é a quem consumiria, né? Então, uma das coisas que a gente ensina na Localia é fazer entrevistas com consumidores fiéis. Então, toda marca que começa no mercado já tem alguns consumidores que você vê uma repetição, né? Esse é o cara que você quer conversar. Entender quem ele é, perfil dele, por que ele comprou o seu produto, o que ele viu de especial no seu produto que ele não via em outros, quais outras marcas ele consome. Então, nessas entrevistas com consumidores fiéis, vem muito insight de deixa eu entender melhor o perfil do público e deixa eu entender melhor o que ele está gostando. Porque se eu conseguir duas coisas, né? Comunicar melhor o que os consumidores estão gostando, eu consigo atrair outras pessoas. E se eu conseguir entender quem é o meu público, fica muito mais fácil de eu fazer uma comunicação mais dedicada, ações promocionais mais dedicadas, ações de geração de demanda mais dedicadas. Então, tem muito valor em entender esse público fiel. E aí, eu acho que é ficar constantemente escutando esse consumidor até você chegar numa proposta vencedora para o mercado, né? Leila, vocês na Locali têm centenas de clientes já, né? De pequenos empreendedores. Eles fazem isso? Fazem. A gente faz uma... Eu, como venho de pesquisa, eu falo muito sobre esse tema, né? Então, todos os meses a gente tem alguns encontros com a comunidade da Locali e eu tenho mentorias coletivas. Então, eu sempre trago esse tema. Foi o tema do mês passado, inclusive. Eu falei como fazer pesquisa com consumidores. Eu fiz uma mentoria inteira de como fazer a pesquisa, os cuidados, estruturar o questionário, o que você tem que perguntar, como você tem que perguntar, para eles fazerem. Então, já algumas marcas, a gente faz isso a cada tantos meses para relembrá-los. E aí, agora, algumas marcas estão até me mandando os questionários, falando, Leila, eu vou fazer e tal. Então, eles, respondendo sua pergunta, eles não fazem tanto, a gente fica incentivando para trazer essa provocação para eles. Né? Não é o modus operandi, assim, né? De um pequeno ou de quem está começando, né? É que não é confortável, né, Ju, de fazer essa... Porque você tem que abordar o consumidor, e aí o empreendedor que não tem esse costume é sair da zona de conforto. Por isso que é tão difícil. Tudo, né? Primeiro você abordar, segundo você ouvir, de repente coisas que você não quer ouvir. Então, é difícil, assim, para eles. Eu entendo por que é... Então, muitos não fazem muito mais por ser um esforço adicional dentro do dia a dia deles. Mas, para mim, é fundamental, principalmente se você está no começo da jornada e ainda não encontrou o seu lugarzinho no mercado. Então, precisa fazer, precisa sair. E o engraçado é que muitos dos empreendedores da Locali, quando fazem, eles falam, nossa, que incrível, amei. Porque é muito... Como você está fazendo entrevista com um consumidor fiel, vem um reforço positivo também, né? Das pessoas falando, nossa, o produto mudou minha vida. Então, tem uma parte boa, né? Apesar de ser, né, um estudo ali, um processo que você precisa fazer, eu acho que tem essa parte do contato do empreendedor com o consumidor que muitas vezes ele nunca teve. Então, pode ser muito surpreendente.
Até o consumidor, o cliente se sente valorizado de alguma forma, né? Por estar sendo escutado. E brasileiro adora falar, né? Uhum. Então, muitos empreendedores falam, mas eles não vão responder. Você se surpreende, as pessoas querem compartilhar, principalmente se é uma marca que eles gostam, né? Então, é uma coisa bacana, assim, do brasileiro, que o brasileiro fala, gosta de dar opinião, né? De falar, de compartilhar. Então, eu vejo taxas de resposta bem altas.